Antes que nós configuremos mais domínio, mais configuração, vamos partir para alguma coisa que é mais relacionada à API do que à camada de dados, né? Porque vocês já devem estar aflitos para ver alguma ação nesse projeto, tá? Ah, um dos mecanismos de autenticação mais utilizados recentemente, ganhou muita popularidade pela segurança e simplicidade, é o JWT, e nós vamos utilizar um pacote JWT Auth nessa nossa aplicação. Por que a gente vai utilizar um pacote ao invés de desenvolver? Porque apesar dos conceitos por trás do JWT não serem tão complicados, existe toda uma questão de segurança, é melhor ter vários olhos cuidando dessa questão do que você fazer uma implementação falha que vai comprometer a segurança da sua aplicação. Então vamos lá, o que a gente precisa fazer para instalar esse pacote? Primeira coisa, no meu arquivo composer.json, eu coloquei o Timon JWT-Auth na versão 1.0, que ainda não é estável. Por que eu vou utilizar essa versão que ainda não foi lançada? Ela está prestes a ser lançada porque ela tem integração melhor com Laravel 5.3, exatamente. E, ao mesmo tempo, como ela não está estável, eu precisei adicionar no meu composer.json as linhas estabilidade mínima como dev, ou seja, eu aceito pacotes em desenvolvimento na minha aplicação, mas a segunda linha que eu precisei adicionar, que é o prefer stable true, ou seja, prefira pacotes estáveis, prefira dependências estáveis. Dessa forma, todas as dependências estáveis do meu projeto vão continuar como estão e eu vou instalar somente o JWT Auth não estável, ok? Feita essa configuração, eu vou no meu terminal, vou rodar o comando composer update. Vai demorar uns segundos, mas você já sabe como que funciona o processo, ok? Vamos lá. Depois de feito isso, o que a gente precisa fazer? A primeira configuração é entrar em config app e adicionar o provedor Timon, JWT Auth Providers Laravel Service Provider. Basicamente, só configuração, estou passando rapidamente porque você já deve estar cansado de instalar pacotes em aplicações Laravel, tá? O pulo do gato aqui é que depois de fazer isso, você vai precisar fazer a seguinte configuração. Você vai precisar entrar em auth, config auth, e aqui em guards, vejam que existem várias configurações, né? E guards são os drivers de autenticação. O driver de autenticação dos middlewares que tem o prefixo API, o grupo de middleware API, vai ser JWT. O padrão aqui é token, tá? E eu alterei para JWT. Muito simples essa configuração, muito tranquila, e eu vou voltar no meu terminal para a gente fazer a configuração das chaves. E se eu rodar o comando php artisan, sem nenhum argumento, vejam que ele vai ter aqui um grupo de opções, deixa eu achar, JWT secret, exatamente igual o key generate do Laravel, ok? Só que o que a gente vai fazer? A gente vai entrar aqui no arquivo .env, só para ele não bagunçar lá na nossa configuração, e vou colocar uma chave chamada JWT token. O JWT key, eu realmente não lembro, mas vamos fazer o seguinte: php artisan vendor publish. Para quê? Para a gente pegar o arquivo de configuração, errei aqui, né? Publish. Ele instalou o config JWT e a gente pode entrar nesse arquivo para poder configurar. Aqui dentro, vamos descobrir, é JWT secret mesmo, né? Deixa eu ver como que eu tinha colocado. JWT token. Errei. Então vamos colocar aqui JWT secret e a maioria das configurações aqui você pode deixar como padrão. Eu vou passar rapidamente, caso você queira fazer diferente do que a gente está fazendo aqui, tá? Basicamente existem várias configurações, mas o mecanismo de autenticação que a gente está utilizando, ele é bem simples. A gente vai utilizar o HS256, que só usa um segredo do lado do servidor, tá? Uma das opções seria você buscar aqui o app key, utilizar a mesma chave, onde está o token, desculpa, né? No JWT Secret, você utilizar a app key. Só que dessa forma fica um pouco mais difícil, porque app key é algo que você pode mudar com o tempo, não é tão complicado de mudar
o AppKey, e se você mudar o AppKey, seus tokens vão ser todos invalidados. Então é melhor utilizar uma chave separada. Então, feito isso, a gente já está pronto para poder gerar uma chave que vai ser a responsável por encriptar os nossos tokens. Então, como que era o comando? JWT secret. Então, vou rodar esse comando. PHP artisan JWT secret. Isso vai invalidar todos os tokens, né? Vamos colocar aqui como sim. E vejam que ele criou o nosso querido token. Aqui dentro de .env, você pode ver que o token está setado. Ok, quase tudo pronto, a gente já está prestes a trabalhar dessa forma, né, com os tokens, mas vou mostrar para vocês que ainda não é muito bem assim. Vou abrir aqui o Postman. O Postman basicamente é um cliente REST, né, para você testar APIs. Você poderia testar no terminal com seu URL, você poderia utilizar aquele Insomnia ou alguma coisa do tipo, tá? Se você nunca viu essas aplicações, eu vou falar para você brevemente. O Postman é uma extensãozinha do Chrome. Eu acho que para Mac e para Windows tem até um executável que você pode baixar. E ele é basicamente uma aplicação para você testar APIs, tá? Então, a nossa API está vivendo aqui em localhost e a gente tem uma rota para user, que é autenticada via API, tá? Aqui em headers, eu estou colocando accept application JSON, basicamente para falar para o Laravel que a minha requisição está vindo de uma API. Nós vamos contornar essa necessidade numa aula posterior, não precisa se preocupar com isso agora. E a gente vai testar método get localhost /user. Vou mandar enviar, vejam qual que é a minha resposta. Ele está falando que eu não tenho autorização para buscar o /user. E realmente, eu não estou passando nenhum tipo de autenticação e eu não estou logado, porque a API não tem sessão. Como que a gente vai resolver isso? Antes da gente poder consultar as rotas, a gente precisa de emitir um token para o usuário. O usuário precisa fazer um login e receber um token de volta. Esse vai ser o fluxo do nosso SPA. Então a gente vai postar para a /login e pastar as nossas credenciais para a /login e receber um token de volta. A aplicação SPA vai armazenar esse token localmente e vai utilizar ele em cada requisição. Tá? Você provavelmente já entende como que funciona o fluxo SPA API, tá? É bem simples, não precisa se assustar muito com toda essa terminologia que a gente está falando aqui agora, mas eu vou mostrar para vocês na prática. Como a gente precisa fazer login, a gente ainda não tem o registro, tá? Só que vou burlar essa parte só para poder ficar mais simples, a gente faz o registro daqui a pouco, ok? Vou voltar aqui no meu terminal, docker compose run API PHP artisan tinker. Vejam que eu preciso rodar o comando que vai ter alteração no banco de dados, então eu preciso do ambiente do Docker Composer. Então, config domains users user, que é o nosso model, create, e eu não tenho certeza se a gente modificou os campos, né? Vamos só conferir aqui. Nosso user é bem padrão, name, e-mail, password. Então vamos lá. O name vai ser Diego. Vamos criar um usuário aqui para a gente poder testar uma rota de login que a gente vai criar. Vamos colocar o meu nome certinho, né? O meu e-mail vai ser diego@hernandev.com e o meu password, ou a minha senha, vai ser decrypt, que a gente precisa encriptar a senha, ABC123, ok? Fecho o array, fecho a chamada do método create e aqui estamos, o nosso usuário foi criado. Então, o e-mail é diego@hernandev.com e a senha é ABC123. Vamos lá testar isso agora. Eu já até criei aqui um login controller, eu modifiquei o exemplo padrão do Laravel, deixei aqui como backup, tá? Não se preocupe que a gente vai chegar nessa parte daqui a pouco, eu vou limpar, mas vou deixar aqui como backup para a gente poder comparar. Nosso login controller é um controller vazio que tem um método chamado login e a gente vai implementar ele agora, ok? Aqui dentro de Routes API, a gente já tem aqui um login routes, router post login, login controller, função login. Vamos conferir aqui, né?
função login exatamente. Então, basicamente, eu registrei isso aqui. Se eu sair aqui, mostrar para vocês aqui no PHP Artisan route list, que a nossa rota para o barra login com post já está ativa. Post para barra login, ok? Se a gente fizer esse post agora, o que, que vai acontecer? Basicamente, não vai acontecer muita coisa. Barra login, né? Vamos mudar o método aqui para post e vamos enviar. Vejam que ele deu ok, porque o nosso método não faz absolutamente nada. A gente poderia voltar aqui no login controller e vamos colocar aqui um return full, sei lá, qualquer coisa. Return full, vamos colocar aqui no corpo, né? Vejam que está aqui a nossa resposta. E isso aqui é um exemplo completamente inútil até agora. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou voltar aqui no navegador, a gente vai entrar na documentação desse pacote, que vai estar sendo atualizado à medida que esse pacote for lançado na versão final. E vejam que existe uma seção chamada, a gente já fez a instalação e a configuração, e a gente precisa utilizar a seção Creating Tokens, ok? Então o que a gente vai fazer? A gente vai copiar esse código, mas a gente vai modificar ele um pouco, tá? Então o que a gente vai fazer? Vou colar ele aqui dentro. Vejam que a primeira coisa que ele faz é pegar a request e-mail e password, e a gente vai utilizar o quê? A request do Laravel. Por enquanto, só porque a gente não vai fazer validação ainda. Daqui a pouco a gente chega nessa parte. Com o e-mail e password em mãos, o que a gente vai fazer? JWT-auth tenta autenticar as credenciais. Mas vejam que JWT-auth é uma façade. A gente não tem essa façade. Então, eu vou fazer o seguinte. JWT-auth, eu vou entrar nessa façade. Vejam que o nome do serviço é Timon JWT Auth, ok? Então, só para não precisar registrar, eu vou fazer o seguinte: app JWT Auth attempt credentials. Eu não tenho muita certeza se esse código vai funcionar exatamente dessa forma. JWT exception eu preciso importá-lo e eu vou explicar para vocês agora como que esse código funciona, tá? Não precisa se preocupar, porque parece um pouco mais complicado, mas você vai conseguir entender como isso funciona. Primeiro eu peguei o e-mail e a senha. Eu fiz dentro de um bloco try, porque se ele não conseguir autenticar, ele vai lançar uma exceção. E fiz o seguinte, eu faço uma tentativa de login com essas credenciais e armazeno essa tentativa, a resposta é um token. Se não receber um token, ele vai retornar aqui uma resposta, né, com JSON falando que as credenciais estão inválidas. Se existir um erro durante essa tentativa, vai ser lançada uma exceção e ele falar que não foi possível criar o token porque houve um problema e o erro 500 do servidor. Se for somente credenciais inválidas, um erro 401 de não autorizado. Caso esse bloco aqui todo não tenha falhas, o token for armazenado dentro da variável token, a gente vai retornar uma resposta no formato JSON com o token do usuário, tá? Então, só recapitulando o que a gente tinha feito aqui, se a gente fizer get para barra localhost e user, a gente não consegue acessar, porque ele está falando para a gente que não está autenticado. Então, eu vou fazer um post para barra login e aqui dentro eu não vou passar nada por enquanto, só para mostrar para vocês que ele me deu credenciais inválidas. E em body, vamos colocar aqui como form data, diego@hernandev.com. A senha aqui não está igual, é ABC123, mas eu vou passar a senha errada, só para mostrar para vocês que o erro continua sendo exatamente o mesmo. E eu vou mudar aqui para ABC123 e enviar. Vejam que me deu algum problema, né? JWT Subject. Ok. Eu esqueci de fazer essa parte. Existe um contrato que a gente precisa implementar aqui no usuário, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar um use extends authenticable e implements JWT Subject. JWT Subject ele vai me pedir o get JWT Custom Claims, get JWT Identifier, tá? Vamos implementar esses métodos. Public function get
JWT Identifier. E o que é o identificador do JWT? É simplesmente o ID do usuário. Então, vou colocar um return this ID. E existe um custom claims, a gente não precisa chegar nas propriedades personalizadas do token JWT. A gente está fazendo alguma coisa bem simples aqui, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um return de um array vazio. Vamos fazer o exemplo mais simples o possível. Vejam que agora o PHP Storm não está chiando mais falando que eu não estou implementando o contrato corretamente. Posso voltar aqui no Postman, enviar novamente a requisição e vejam que agora ele me respondeu com um token JWT. E esse token é o que eu posso utilizar, deixa eu copiar ele aqui, nas minhas requisições autenticadas. Então, deixa eu remover isso tudo aqui da requisição, não preciso mandar mais nada disso. Aqui nos headers a gente pode continuar, só que agora eu vou colocar um token chamado Authorization e o conteúdo dele é bearer e o nosso querido token, tá? Como que era o nome do nossa rota? Era /user, né? Deixa eu só modificar aqui, eu vou colocar um 0 aqui na frente, só para poder falhar essa autenticação novamente. Eu estou fazendo como post, né? Get. Vamos lá. Colocou como não autorizado. Vamos passar o token corretamente aqui. Foi aquilo que eu copiei exatamente. Enviar. E agora ele colocou Message User Page. Ou seja, ele conseguiu autenticar. Só que, está autenticado mesmo? Como que a gente consegue confirmar? Vejam que na API não existe sessão. Se eu posso voltar aqui e mostrar para vocês dentro de console, não, HTTP kernel, né? Que somente quando é web que existe start session, né? E outros middlewares. No API não existe mais sessão, não existe nenhum tipo de sessão. Então é o token que está dizendo sobre a autenticação. O que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui em Routes API. Vejam que essa rota aqui, a user page, né? Antes ela estava retornando um request user. Eu vou voltar isso aqui para o padrão. Olha o que está acontecendo. A rota user, né? Ela pega da requisição quem é o usuário atual. Já poderia fazer um auth user da mesma forma. E somente com o auth API que essa rota é acessada. Vou voltar aqui agora no Postman, fazer novamente o envio. E agora o que acontece? Ele me retorna quem é o usuário atual. Só como um segundo exercício, você pode testar aí criando um segundo usuário e também fazendo a autenticação. Como registrar o usuário não faz muito parte da autenticação em si, eu crio essa rota na próxima aula, tá? É bom vocês entenderem bem como que funciona todo esse fluxo. Eu recomendo fortemente que você pause nessa aula, dê uma estudada em toda a terminologia que está sendo apresentada aqui. Se você tiver alguma dúvida sobre como implementar tudo isso, se você estiver tendo algum problema, você não conseguiu chegar a fazer tudo isso aqui que a gente fez nessa aula, é só entrar no fórum ou nos nossos canais de suporte e pedir ajuda, que nós estaremos lá prontos para te ajudar. Um abraço, até a próxima aula.